Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Conecta e hoje tenho o prazer de falar com o meu amigo Gustavo Evangelista. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, eu gostaria de agradecer a oportunidade. A gente tem algumas oportunidades de estar em alguns podcasts e eu sempre digo que está muito alinhado um pouco com a minha missão de vida, que é poder compartilhar, né, algumas experiências que a vida vai nos trazendo, e obrigado por me permitir, né, seguir esse fluxo. Você é uma pessoa muito conhecida no ramo esportivo, é coach também de algumas personalidades, já foi de outras e hoje ainda continua sendo coach, mas conta um pouco da sua história de vida, né? Quem é o Gustavo Evangelista? Puxa vida, pergunta de milhão, hein? Vamos lá. Bom, joguei futebol, né? Enfim, sou educador físico por formação. E tive algumas experiências de morar fora do país, uma delas foi em Barcelona, e aí durante 2 anos estive dentro do Futebol Clube Barcelona, aprendendo sobre o barcelonismo, sobre as culturas, né, os valores daquele clube, e sempre estive envolvido com o mundo do esporte, por conta de trabalho, de família. Meu pai foi atleta de futebol também, profissional. E aí essa afinidade nos fez... Eu não sabia, seu pai foi jogador? Foi, meu pai jogou no Botafogo aqui em Ribeirão, chegou a jogar no Vasco da Gama também. Enfim, não teve uma passagem... Foi meteórica, né? Foi durante pouco tempo. Que posição que ele jogava? Ele jogava de quarto zagueiro e volante, né? Era aqueles batedor. Cara, eu me lembro assim, da última vez que eu brinquei com meu pai, isso faz muitos anos, e alguns amigos dele sempre comentavam, né? Que ele sempre foi um jogador mais clássico, assim. Né, magro, alto, esguio, então assim, de jogar sem olhar muito para a bola, sempre, né, buscando os pontos. Então eu sempre tive isso de família, né? A questão esportiva, minha irmã foi tenista profissional durante muitos anos, hoje trabalha com beach tênis. A minha irmã mais velha foi atleta de vôlei, do antigo vôlei aqui de Ribeirão Preto. Que era aquele famoso, tinha a Fernanda Venturini. Exato. Ela chegou a jogar também. Foram campeãs sul-americanas na época da Fernanda, né? Na verdade, assim, a minha irmã eu acho que não chegou nesse nível do mais profissional, mas ela fez categoria de base, que naquela época era até na Recra, né, que se treinava, e aí depois foi para a Cava do Bosque, enfim, mas um projeto que acabou se perdendo ao longo do tempo. Gustavo, você trabalhou em algumas academias de Ribeirão Preto, ajudou a estruturar alguns projetos. Hoje eu sei que você é um consultor do famoso tio Arthur, né, da natação. Conta um pouquinho sobre essa estruturação, essa consultoria que você já fez em vários projetos em Ribeirão. Legal, vamos lá. Trabalhei durante muitos anos em academia, né? Uma época no chão de fábrica. E aí, quando morava em Barcelona, tive a oportunidade também de ser gestor do que hoje é uma das maiores redes, se não a maior rede de academias da Espanha. Então, enfim, essa experiência de querer tocar mais pessoas, de querer reproduzir um pouco de um modelo que eu sempre admirei e não coincidentemente, né, o próprio Guardiola, na época do Barcelona, ele pregava muito um modelo humanista orientado a resultados. Isso sempre me tocou. Né? Então, eu queria promover para as academias, para as estruturas, né, um estilo de liderança que eu sempre busquei, né? Nem sempre consegui encontrar ao longo do caminho. E aí, trabalhando como gestor, né, fui identificando oportunidades realmente de criar, né, esses laços socioafetivos entre as pessoas. Isso gerava, naturalmente, mais resultados para o empresário, para o empreendedor. E aí comecei a prestar algumas consultorias, né, trazendo, né, esse baú de algumas experiências. Trabalhei na Fórmula em São Paulo, que hoje é Bodytech do Shopping Eldorado. Aqui fui gestor da Companhia Atlética também. Fizemos o projeto junto com o Bordon lá na Cadre. Na Cadre, né? Que é aquela academia que fica ali na Vladimir Meirelles. Exato. Na Wellness mesmo, que é a academia do novo shopping, trabalhei desde o início, e aí quando voltamos de Barcelona, voltei como gerente da estrutura, né, numa outra perspectiva. Então, enfim, foram trabalhos muito reconfortantes, muito desafiadores, mas aquilo que a gente sempre comenta, né? E claro,
após a pandemia, a gente viu a quantidade de pessoas que começaram a se ocupar um pouco mais da saúde, né, a perceber o quanto a idade ou o sedentarismo, né, começou a trazer malefícios para as pessoas, inclusive muitos que durante a pandemia sofreram ou porque eram sedentários ou porque tinham um quadro de obesidade ou alguma patologia prévia. Então, enfim, houve um boom, né, e após a pandemia, os centros esportivos passaram a tratar, né, claro, cada um dentro da sua perspectiva. Tio Arthur, um trabalho um pouco mais específico com natação infantil, né, também numa estrutura fantástica, né, num modelo de negócio muito interessante e algumas outras oportunidades aí que a gente teve também. Então, assim, a gente fala, né, que parece que o gigante que despertou agora é o brasileiro que não cuidava da própria saúde, tanto que a gente vê cada vez mais academias abrindo, cada vez mais redes. Eu vou falar sobre, né, a minha pessoa mesmo. Né? Eu não cuidava muito da minha saúde, hoje busco cuidar, passei dos 40 e percebo que várias pessoas da minha geração começaram a se preocupar um pouco mais pós-pandemia. Né? A gente brincava, né, que na verdade a atividade física ela não fazia parte da agenda, né, do homem, do ser humano. Ela era um momento em que, se deu uma brecha aqui, eu vou dar uma corridinha ali na academia e faço. Ou brincar de jogar bola. Hoje Exato. Eu não jogo mais bola também, porque por conta de joelho e tudo mais, mas também era um motivo, mais uma brincadeira, uma confraternização com os amigos, mas não uma coisa para você cuidar da sua saúde. Né? Exato. Então hoje a gente percebe que a atividade física ela se tornou um hábito, né, de uma boa parte. Ainda talvez uma parte pequena dos brasileiros, mas hoje ela já está na agenda, né? Ela já é um compromisso de agenda em que, ele não concorre com mais ninguém, porque a gente sabe a importância de cultivar bons hábitos e que, claro, a idade vai chegando para todo mundo. Então, coisas que a gente fazia com mais naturalidade, hoje custam um pouco mais. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. E como que virou coaching esportivo? Não é só esportivo, você atende outro tipo de... Exato, né? Eu digo que eu atendo o ser humano. Né, que no final das contas, por trás de um rótulo profissional, sempre vai haver um ser humano angustiado que não está entendendo porque as coisas estão dando certo ou estão dando errado. Né? Então, assim, por trás desse rótulo profissional vai ver... Claro, o atleta, né, até nós estávamos conversando aqui nos bastidores, o atleta ele vive num ambiente de alta performance. Então, se ele não cuidar cada vez mais, né, de todas as habilidades, de todos os contextos que vão favorecê-lo a alcançar essa alta performance... ele vai ser jogado, entre aspas, dentro de uma arena, ele vai ter que performar. Então, é aquele momento que é a prova se valeu a pena e se a preparação foi feita da melhor maneira possível. E aí, de um outro lado, a gente tem os seres humanos comuns, como nós, né, que efetivamente, a gente não sabe o que é trabalhar ou viver sob pressão. Né? Então, eu me solidarizava muito com esses atletas e grande parte dos trabalhos que eu desenvolvi, ou em clubes, ou com atletas que ainda sigo desenvolvendo, era de ter essa empatia, de me sentar na cadeira dos caras e tentar enxergar com a mentalidade deles o grau de desafio que eles enfrentariam pelo fato de terem escolhido uma profissão, né, que ela tenha, caminhando com muitos treinadores, como trabalhei em grandes clubes, e aí às vezes acompanhava treinadores de perto, e a gente via que o atleta que vive alta performance, ele não apenas trabalha sob pressão, ele vive sob pressão. E nós não fomos forjados para suportarmos isso de uma maneira tão categórica e com tão pouca idade. Né? Na época eu trabalhei, por exemplo, com o Rodrigo, sempre faço questão de falar, que hoje está no Real Madrid. Trabalhei com ele, ele estava no Rodrigo. Ele estava no Sub-17 do Santos, e com 17 anos ele já jogava Libertadores e muitas vezes levava o time nas costas. Então a gente falava, com tão pouca idade cronológica, como deve ser para um atleta fazer gestão de tantas informações, de tanta pressão, que ele vai sofrer invariavelmente por ter escolhido o futebol, ou pelo futebol tê-lo escolhido. Então, quanto maior o acervo emocional que esse atleta tiver para lidar com esses desafios, maiores eram as probabilidades, não de que ele fosse bem-sucedido, mas que ele se esvaziasse ao longo da carreira. E se isso fosse suficiente para ele chegar numa prateleiraça, pois perfeito. Né? Eu sempre abordo o atleta com essa perspectiva. E não só para o atleta. Né? Quanto mais nós nos esvaziamos, quanto mais nós entregamos ao longo da nossa carreira, maior a probabilidade da gente alcançar aquele status que nós havíamos pensado. Né? E é muito desafio. Né? O atleta ter que lidar com a própria pressão,
com as características pessoais, de questão de temperamento, de traços de personalidade, pressão da família, pressão da esposa, pressão do empresário, pressão do clube. Porque a carreira do atleta ela é curta, né, teoricamente. Sim. E ele faz a vida ali. Tudo que ele ganhar de recurso, se ele tiver num alto nível, ele vai ganhar para depois viver o resto da vida, até ele se arrumar uma outra ocupação. Então, eu acho que a pressão em cima desse atleta, a gente tem aquela discussão sobre o Neymar, né? Que o Neymar ele veio para curtir a vida, não para ser um atleta profissional. E a gente esperava um pouco mais do Neymar, né? Na verdade, assim, uma coisa que a gente sempre comenta, né, dentro desse mundo do treinamento mental, talvez seja uma oportunidade de melhoria, né, se é assim que a gente pode se dizer, para o atleta brasileiro. Então, dificilmente você vê um atleta brasileiro num perfil de Messi e Cristiano Ronaldo, que são atletas que são super vencedores, que já ganharam tudo, todas as premiações, não precisam provar mais nada a ninguém, não precisam mais de dinheiro, se esse era um motivador extrínseco, eles também não precisam, e a cada ano seguiam batendo suas próprias marcas. Então, assim, que a gente chama essa insatisfação positiva, alguns atletas brasileiros demonstram que, é claro que eles sentem o prazer pelo que eles fazem, a gente fala que é uma atividade que é uma linha muito tênue entre o prazer e o trabalho. Tanto que muitos atletas não sabem fazer gestão. E se o cara brinca demais em um ambiente que tem que ser profissional, mas que sugere o lúdico, ele corre o risco de se perder ao longo do processo. Né? Então, mas também tem uma questão individual, né, envolvida. A formação, né? Também, familiar, isso conta muito. Né? Quem Sim. tem aquela família mais fechada e não ficar deslumbrado com que esses cidadãos começam a receber. Né? É aquilo que a gente comenta, né, Daniel? O futebol traz para esse atleta, grande parte das vezes, a identidade que ele não tinha quando vivia às margens. E essa identidade, muitos deles não deu nem tempo de fazer faculdade, porque era pequeno, aí não tem nem essa estrutura. Você vê o Hendrick agora com 17 anos, o próprio Rodrigo, que você foi coach dele no começo. Exato. Não tem o tempo de ter essa formação também de ensino mesmo, né? Assim, até eu tenho um atleta, dois atletas, né, que falam bastante sobre isso. Até tem um atleta do Botafogo de Ribeirão, que se formou recentemente em administração. Você vê o caso do Sócrates, né? O Sócrates brasileiro, ele jogava no Botafogo e conseguiu tocar medicina ao mesmo tempo. Isso não existe mais no futebol hoje. Assim, hoje a agenda do futebol, dependendo da prateleira, ela acaba exigindo demais. Por um outro lado, tem a vantagem, dependendo do curso, você consegue fazer um EAD e o atleta ele tem bastante tempo livre ao longo de uma temporada. Né? Porque assim, numa temporada clássica, dificilmente o atleta treina 2 períodos. Então, se ele treina um período, o outro período ele tem livre, ou para fazer um contraturno, ou para fazer um recovery, ou para cuidar, enfim, das questões pessoais, família. Então, assim, esse tempo ocioso que alguns atletas têm, até a gente brincava em concentração. Né? Por exemplo, jogos às 9h30 da noite. Um dia de concentração com um jogo às 9h30 da noite parece uma semana para o atleta. Então, ele ter recursos para aproveitar esse ócio... Hoje ainda tem Netflix, tem Exato. alguma coisa desse tipo. Porque antes eu pensou, assistia Ana Maria Braga de manhã, é dureza, né? E assim, eram só recursos offline. Então, hoje o cara tem o Netflix, tem um videogame que muitos atletas gostam de jogar. Então, ele vai buscando... E aí, de repente, aproveitar desse tempo ocioso... É o que a gente fala, assim, é inegociável o desenvolvimento da inteligência cognitiva para o atleta de alta performance, para aquele cara que quer chegar no topo. Né? Então, ele merece desenvolver, porque isso, direta ou indiretamente, vai ajudá-lo a performar melhor dentro de campo também. E como que você aprendeu a lidar com a pressão e passar isso para os seus clientes? Assim, todo passo inicial, né, seja com um atleta ou não um atleta, ele passa invariavelmente pelo autoconhecimento. Né? E o autoconhecimento é quando o atleta ele se reconhece através das experiências que ele vive. Então, ele vai entender que ele tem coisas que ele faz muito bem, e tem coisas que ele não faz muito bem e que ele precisa melhorar e que está tudo certo. Né? Por mais que vivamos dentro de um mundo de alta performance, o cara ele não faz algumas coisas bem feitas e é natural que seja assim. Então, ele entender que algumas coisas ele precisa corrigir, ele precisa melhorar, já o tornam como um terráqueo, não como um ser extraterrestre. Então, isso é bacana, mas isso precisa melhorar. Então, ontem só para você ter uma ideia, hoje nós estamos gravando numa quarta-feira, pessoal, foi o jogo do Brasil com a Argentina. E teve aquela confusão toda nas arquibancadas e eu percebo que o Messi retira o time de campo para não começar o jogo. E a hora que ele volta, ele vai no Rodrigo, fala alguma coisa na orelha dele, tampando, não sei o que ele falou, aí passa o outro
o outro, O Depou, né? fala também, desestabiliza o Rodrigo, que era o principal jogador em campo. E isso faz parte da catimba. Você percebe que o Messi é um extraterrestre, mesmo até nessas questões psíquicas, né? A gente fala, né? Até um termo que nós utilizávamos na Espanha que a gente chamava de alcalose emocional. Né? Como um atleta, assim, primeiro que ele precisa entender o papel dele dentro do processo. Né? Segundo, que ele precisa entender a responsabilidade que ele tem ao estar puxando um campo como o Maracanã, representando a sua nação. Então, assim, se o atleta não entende muito bem o papel dele e a representatividade que ele tem, muitas vezes, e ontem ficou um pouco evidente isso, o atleta acaba se tornando um escravo dos estados emocionais. Então, assim, a gente percebeu que a seleção brasileira começou num nível de euforia tão grande, em 15 minutos nós já tínhamos 3 cartões amarelos. O ponto esquerda lá, o Rafinha, o Martinelli, o próprio Gabriel Jesus também. Então assim, a gente fala que o futebol ele vai ser cada vez mais pensado, ele vai ser cada vez mais cognitivamente e emocionalmente trabalhado. Então é importante que o atleta entenda que se ele treina, né, agora puxando um pouco a sardinha para o meu lado, se ele treina a parte técnica, se ele treina a parte tática, se ele treina a parte física, por que não treinar a parte mental? Antes de falar de todos os times que você trabalhou, né? Você trabalhou no Internacional, no Bahia, no Chapecoense, você saiu do Chapecoense um pouco antes do acidente, né? Sim, trabalhamos lá em 2016, inclusive trabalhei com praticamente todos os atletas. Foi muito triste o que aconteceu, né? Você tinha vários amigos, né? Exato, participei daquele dia do velório, né? Os caixões chegando no estádio, eu estava lá presencialmente também. Tinha 2 atletas de Ribeirão, né? Tinha, o Gimenez e o Canela. E você foi para lá por causa deles, foi isso, Gustavo? Não, na verdade, coincidentemente, eu tinha trabalhado com o Gimenez e com o Canela aqui em Ribeirão, com o trabalho individual, com o Botafogo também, mas o trabalho individual. E aí, quando eu fui para Chapecoense, eu fui com o Guto Ferreira, que é o treinador, eu fui para a comissão dele, e aí, coincidentemente, esses 2 atletas estavam lá e a gente seguiu o trabalho por lá. E foi uma perda muito grande. Assim, eu lembro que nós estávamos no Bahia, né? Porque aí logo na virada do semestre nós fomos campeões catarinenses com aquele time no primeiro semestre. Aí no segundo semestre nós fomos para o Bahia, que a gente foi jogar a final da Série B, inclusive conseguimos o acesso com o Bahia também no final desse ano. E aí nós voltamos para Salvador, depois do acesso, de um jogo lá em Goiânia. Nós chegamos em Salvador, eu me lembro saindo do aeroporto, fomos para o ônibus, do ônibus para um trio elétrico, uma festa, enfim, o Bahia acho que estava há 5 anos na Série B e precisava voltar para uma Série A. E aí no dia seguinte, na madrugada do dia seguinte, aconteceu o acidente, enfim, acabou estragando toda a comemoração. O técnico naquela época do Chapecoense era o Caio Júnior. O Caio Júnior, né? O Caio Júnior entrou para substituir a nossa comissão. Gustavo, aí você passou Chapecoense, Bahia, Internacional de Porto Alegre, você teve uma passagem bem impactante lá, né? E depois o seu último trabalho em clube é o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, que aí foi uma experiência bem legal, né? Não apenas pela parte esportiva, né? Exato. Nós tivemos a oportunidade de ir para Salzburg também, na Áustria, para conhecer a estrutura, a base do Red Bull, o centro de treinamento deles, a parte esportiva, enfim. Foi uma experiência sensacional. E, claro, essa versão empresa de um clube, né? Que já tinha passado por algumas experiências em clubes grandes. Nós tivemos a oportunidade do Red Bull ser Red Bull Botafogo e não aceitamos na época, né? Teria sido interessante. O que nós comentávamos, né? Que o Red Bull, que é uma marca, comprou o Bragantino. Claro, eu participei dessa transição, eu estava no Red Bull Brasil e depois viramos Red Bull Bragantino. E aí nós tivemos, sim, a resistência de alguns torcedores, né? Mais raiz, né? Mas hoje você percebe o Red Bull jogando, a cidade de Bragança abraçou. É que o estádio é menor lá, não é que nem aqui em Ribeirão. Mas assim, a gente teve uma grande vantagem, é que naquele primeiro ano de Série B, nós fomos campeões brasileiros. E aí, no ano seguinte, clubes gigantes começaram aí teve Sul-Americana. Então, assim, aqueles que estavam se queixando, reclamando, né, de vamos perder a nossa identidade, no final das contas, essas vozes foram, né, se ofuscando. Por quê? Porque o resultado esportivo, né, foi trazendo novas possibilidades para a cidade, inclusive. Né? Só fazendo um parêntese, o que você acha que aconteceu no 7-1 Brasil-Alemanha? Qual a opinião do Gustavo Evangelista? Caramba! Olha, a gente até brinca, né? E até um discurso que a gente fala internamente, né? Quando um time entra muito disciplinado, a gente fala que um time entrou para o rock and roll e outro time entrou para dançar valsa.
né? E essa incompatibilidade dos estilos faz com que as coisas aconteçam. Então, assim, a sensação foi essa, que criou-se um cenário, né? Eu falo muito sobre isso, sobre o cenário otimista, pessimista e realista. Acho que criou-se um cenário muito otimista para aquele contexto, e aí quando os gols foram acontecendo, a gente percebe que talvez não tínhamos lideranças, né, calibrosas suficiente para suportar, né? Como de repente, por exemplo, a gente está vendo agora o Botafogo do Rio passando por um processo de dificuldade de se manter lá na ponta, né? Você vai vendo que a viola vai quebrando e a gente sente muita falta, às vezes, dependendo do perfil, ou de uma liderança, né, ao lado de fora do campo, na figura do treinador, ou especialmente de lideranças dentro do próprio time, seja o capitão de braçadeira ou os capitães do time, né? Então eu senti que ali realmente faltou as lideranças se manifestarem, se mobilizarem para estancar aquele sangramento e não seguir jogando o jogo, né? Porque você percebe, você toma um gol, você toma um segundo, você toma um... Pera lá, tem coisa errada, né? E não estávamos preparados para esse cenário. E é uma das coisas que a gente sempre fala, Daniel, a importância de nos prepararmos, seja dentro do mundo do esporte ou do mundo corporativo, para os cenários que a gente vai enfrentar. E quanto mais preparado a gente está, menos nós seremos surpreendidos, né? Para fechar essa questão de coaching, eu me recordo que você fez uma viagem para o Caminho de Santiago de Compostela. E você fez várias postagens em várias passagens desse Caminho de Santiago. Você não fez o livro, né? Você precisava ter escrito o livro. O livro... Conta um pouco sobre a sua passagem por Santiago, o que isso acrescentou na sua vida e na sua carreira. Caramba, que pergunta difícil, hein? E é legal, é interessante, né? Porque as pessoas que, inclusive, assistirem nessa nossa participação, quando se fala do Caminho de Santiago, já se desperta alguma emoção diferente, né? Então, assim, a rota, né, muitas pessoas ainda não conhecem, é uma rota de 800 quilômetros. Tem muita gente que faz de ônibus, né? Bom, lá mesmo a gente via uma galera que às vezes cortava alguns caminhos, mas enfim, cada um com o seu caminho. Mas assim, tenho vários legados, né? Foram 800 quilômetros a pé durante 30 dias. Então, assim, a parte mais interessante é que dificilmente em vida, naturalmente, você passa por um processo desse, né? Se você não cria esse ato, né, que é um espaço para se dedicar, de maneira organizada, em trabalho, etc., dificilmente você tem a oportunidade de caminhar durante 30 dias ininterruptos, durante, 7 a 8 horas por dia, naquele silêncio ensurdecedor de você só ouvir os seus passos, acessando às vezes emoções que você havia represado, você se reconectando com você, né? Com quem você já foi no passado e, claro, a personalidade, que nada mais é do que o estilo de vida que a gente vai vivendo, num momento desse é você se aprofundar, né, dentro da sua essência, trazer coisas, resolvê-las, inclusive deixá-las pelo caminho, a questão do peso da mochila, de que realmente a gente não precisa... Eu acho que deveria ser, olha gente, eu vou ser sincero, eu não teria condições de aguentar 30 dias, ficar sem, basicamente, internet, se conectar com o mundo, até que você fez algumas postagens na época, e carregar aquele peso nas costas. Eu vou te falar que eu te admiro muito, porque eu não teria essa condição. Olha, vou aproveitar e pegar esse gancho, né, para as pessoas que vão nos assistir. Se você já ouviu falar do Caminho de Santiago de Compostela alguma vez, dê vida a isso. E se você nunca ouviu falar, busque informações, né? Assim, a gente fala que a taxa de retorno do Caminho de Santiago deve ser a mesma da Disney, né? Que a cada 10 pessoas que fazem, 7 retornam para fazer. Toda a rota de peregrinação, né? A gente tem caminhado menos como seres humanos, da mesma maneira que a gente tem escrito menos à mão. Então, assim, a caminhada por si só, ela é extremamente enriquecedora. Tem o viés físico, mas ela tem um viés emocional, tem um viés cognitivo, de você dar um pause nessa vida turbulenta que estamos todos nós, né? Eu costumo dizer que estamos vivendo a fase mais distraída da humanidade enquanto humanos, não apenas com os celulares e as histórias, mas distraído das coisas que realmente importam. Então, se você está vendo esse nosso podcast, essa nossa participação, busque informações, coloque o Caminho de Santiago ali. Eu fiz com a minha esposa, nós fizemos 2 vezes, uma eu fiz com a minha esposa, outra eu fiz sozinho, durante 5 dias. Então, uma viagem de 10 dias, você consegue caminhar 100 e poucos quilômetros. Ela é muito dolorosa no viés físico, porque dificilmente a gente caminha tanto, né, na vida cotidiana, mas ela traz um reconforto, ela traz um reencontro, encontros ao longo do caminho, assim, que é indescritível. A gente costuma dizer, né, Daniel, que é a mesma coisa que você explicar o sabor da fruta de açaí, né? Não tem como explicar, é um pouco de terra, é um pouco de uva, são experiências que merecem ser vividas. Gustavo, agora
vamos mudar de pato para ganso, né? O que você enxerga de política pública na área do esporte para essa juventude que está aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto? Vamos falar de Ribeirão Preto, né? O Conecta ele traz convidados que enriquecem também a nossa discussão sobre Ribeirão Preto. O que você enxerga de política pública para essa área do esporte? Bom, vamos esquecer as suas academias, sim, todos os projetos maravilhosos que você fez. Vamos passar mais para quem mais precisa. Claro. Puxa, assim, eu acho que... Não, tenho toda a convicção de que é um valor inegociável, né, a questão do esporte com esse viés social. Por quê? Porque o esporte, como política pública, ele traz uma série de benefícios para a sociedade, né? Não apenas com relação à questão de sedentarismo, a questão de pertencimento, que essa é uma necessidade humana, né? Todos nós nos sentimos necessários de pertencer a algum grupo, em algum contexto. A questão de superar desafios. Uma coisa que eu tenho falado bastante, mesmo que seja no futebol, com esse viés competitivo, né? Eu trabalho com muitos jovens também, jovens de categorias de base, né? Então, assim, para muitos atletas dessas gerações vindouras, uma coisa que a gente tem perdido muito é a competitividade. Então, assim, nos formarmos jovens sem competirmos, sem termos aquela Essa geração ela já nasceu com tudo na mão, né? E ela não sente a necessidade. Eu estava vindo agora mesmo para cá, no Uber, e estava conversando com um rapaz, até ele falou, puxa, eu tenho um filho assim, assado, de 14 anos, pô, me passa seu contato que eu quero te colocar em contato com ele. E a gente estava falando sobre isso, que hoje o jovem, na nossa época, talvez de juventude, nós não tínhamos tantas escolhas. Né? Nós não tínhamos tantas opções. Inclusive, um desses atletas, o finado Jimenez, falecido no acidente, nos nossos encontros a gente falava bastante sobre isso. Pô, Jimenez, se você não for jogador de futebol, ao que você vai se dedicar? Gustavo, eu não tenho outra opção. Eu vou ser jogador de futebol. Então, hoje... É o foco, né? É o foco. E assim, sabe aquela história de que você não tem plano B? Ou você concentra a sua energia, canaliza a sua energia para o plano A, só que hoje, além dessa juventude não estar competindo, não estar tendo tanta necessidade de se superar, faz com que o jovem, qualquer frustração que ele tem ao longo do caminho, ele se curva diante do desafio. E isso a médio e longo prazo... Putz, isso a gente não sabe. Agora vamos pegar um gancho das crianças, né? Você percebe, tem tanta criança que vai mudando as atividades. Eu estou jogando vôlei. Depois, não, eu quero agora jogar futebol. Não, agora eu quero jogar basquete. Depois, você acaba não tendo aquela fidelidade até com um tipo de atividade, né? Que poderia até virar um atleta de alto rendimento. A gente percebe em Ribeirão Preto, tantos atletas saíram daqui de alto rendimento. Sim. E o que a gente poderia fazer, principalmente nessa área que você domina, né? Que é a psíquica, né? Não, e é interessante, Daniel, falar sobre isso, porque assim, tem um viés social, né? A formação do ser humano. O esporte é inegociável como formação do ser humano. Né? Seja ele competitivo ou seja ele com viés social. E uma outra parte que eu acho extremamente importante das questões públicas para o esporte é a questão, desse suporte, desse apoio para atletas competitivos. Que a gente sabe que a realidade de patrocínios... Eu mesmo vivi essa experiência com a minha irmã mais jovem foi tenista profissional. A gente montava lá os projetos para captação de recursos. A dificuldade que porque aqui no Brasil, o que acontece muito, é que o atleta, primeiro, ele precisa vingar para depois ter o patrocínio. Você percebe agora, é um tipo de atividade diferente, mas a Fórmula 1, a gente não consegue ter um piloto de Fórmula 1 por conta do alto custo que essas equipes necessitam de patrocínios muito grandes, e se não tiver um apoio estatal, no caso, Petrobras ou algo nesse sentido, a gente não vai voltar a ter um atleta competindo na Fórmula 1. Né? Não, então assim, aí você, por exemplo, Bolsa Atleta, né? Você vê as grandes potências do esporte mundial, elas têm um suporte estribado no Estado, no governo, para a formação do atleta, para centros de treinamento. Então assim, tanto para o viés social, né, aquilo que a gente fala, a questão do pertencimento, né, desses jovens que às vezes vivem às margens, eles precisam pertencer a um grupo, que seja um grupo que cultive bons hábitos saudáveis, etc. Tem esse lado esportivo competitivo também, né, que passa a ser negociável. Porque se o atleta vai receber patrocínio depois que ele gerou o resultado, a gente tem que contar demais com o talento. E o talento a gente sabe, com o viés do esporte, que ele não é suficiente.
O talento ele é uma chispa, ele é apenas uma parte inicial. Pô, eu tive a oportunidade, quando morava em Barcelona, não de perto, que fiquei 2 anos fazendo Master dentro do clube, de acompanhar esses atletas que são tratados como absurdamente talentosos, são extremamente trabalhadores, porque os caras entenderam que o mais difícil eles têm, que é o talento. Só que, por um outro lado, o atleta talentoso, ele tende a ser preguiçoso, porque ele faz as coisas de uma maneira mais fácil. Entendeu? Então, assim, a política pública no viés do esporte, Daniel, ela é inegociável em todas as frentes. Tanto para a parte, volto a dizer, a questão social de inclusão, de pertencimento. Tirar esses jovens das ruas, né? Exato, e trazer um desafio. Né? A gente se move por desafio. O jovem que acorda, que às vezes não vai ou nem para a escola, ou ir para a escola já não é mais um desafio, puxa, com o passar do tempo, o que vai movê-lo? Né? Por que ele vai acordar? Por que ele vai se despertar? Em busca do que ele vai? Então, o esporte, assim como outras frentes, na minha opinião, ele é inegociável. Né? E grande parte dos incentivos, né, no que diz respeito, deveriam ser derivados sim, porque é como se nós estivéssemos indo a um caminho que a sociedade está indo para um caminho mais alternativo, né? E políticas públicas que são forjadas, né, com essa estrutura esportiva, puxa, é como se trouxesse um pouco essa questão da formação do jovem, dele entender que sim, ele vai ter frustração ao longo do caminho e ele vai ter que desenvolver recursos para superá-la, porque isso é parte da vida, não é só parte do esporte de alto rendimento. Né? Só para fechar o assunto, hoje a gente tem um projeto do Centro Olímpico novo em Ribeirão Preto, que seria lá na Zona Norte. O projeto básico já está pronto e a gente entendeu que deveria levá-lo para uma zona que pode crescer mais a cidade, ficar mais próximo dessas pessoas que tanto precisa. A gente já tem a Cava do Boas que levaria para lá para tentar formar novos atletas, mas também dessa inclusão. Eu acho que você tirar o jovem da rua para atividade esportiva é fantástico. Gustavo, nossa conversa foi tão rápida que, infelizmente, já deram os 30 minutos. Que legal. E foi um prazer estar aqui com você. Acho que foi um episódio que eu fui convidado para fazer mais diferente de todos. Você é um cara que tem esse viés de cabeça, de visão de vida mesmo. Tudo isso que você viveu fora do Brasil também, no esporte, muito bacana. Obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio. Dani, obrigado mais uma vez pela oportunidade em estar aqui. Volto a dizer, né, não querendo ensinar nada a ninguém, apenas compartilhando as experiências que a vida nos trouxe. Obrigado, pessoal, que nos assistiu. Foi um prazer estar aqui com o Gustavo Evangelista, esse cara extraordinário. Acho que a gente tentou passar a experiência dele para todos vocês. Muito obrigado, até a próxima.